Neste vídeo, eu tenho a missão de, em poucos minutos, te explicar como você pode conduzir constelações individuais com segurança, técnica e confiança, mesmo que você esteja começando do zero. E ainda vou te mostrar como ser muito bem remunerado, transformando a vida das outras pessoas, fazendo constelação com bonecos, usando cartas terapêuticas, até mesmo objetos comuns do dia a dia, âncoras no solo também. E ainda você vai ter a oportunidade de vivenciar um exercício sistêmico ao final desta aula e que vai mexer muito na sua vida. Talvez hoje você sinta um chamado muito forte para ajudar pessoas, né? Mas ao mesmo tempo ainda existe insegurança, medo de errar ou aquela sensação de que falta um caminho claro e uma técnica terapêutica que de fato funcione desde a primeira sessão. Ou talvez você já estude constelação, já leu alguns livros, já viu vídeos, já fez até mesmo cursos, mas quando você pensa em atender alguém sozinho, você trava. Não por falta de vontade, tá? Mas por falta de estrutura. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Essa aula é para você que sente o chamado genuíno de ajudar outras pessoas, atuando como terapeuta em tempo integral ou até mesmo como uma segunda profissão, tendo uma renda extra atuando em outros horários mais disponíveis. Agora, eu preciso ser muito honesto com você. Esse vídeo aqui, tá? Não é para quem busca uma fórmula mágica. Não é para quem procura frases de cura prontas, roteiro engessado ou atalho superficial. Constelação não funciona assim. E quem promete isso não está sendo responsável e pode estar até mesmo iludindo você. Esta aula também não é para quem está assim, ó, disposto a deixar a vida levar e não estudar nada, nem praticar, e muito menos pessoa que não queira se responsabilizar pelo processo terapêutico. Aqui eu ensino que o terapeuta não é um salvador, ele é um facilitador consciente do processo. Se você quer profundidade, estrutura, maturidade, você está no lugar certo, tá? E se busca atalhos, assim, ó, sem consciência, reveria, esse caminho não é para você. Além de muito conteúdo profundo que eu vou te mostrar nessa aula, ao final, a gente vai fazer junto um exercício de terapia sistêmica que vai fazer uma transformação importante em você, que vai liberar algo assim, ó, de dentro de você que está te impedindo de prosperar em qualquer área da sua vida, seja vida pessoal, vida profissional. Por isso, fica comigo até o final desta aula, tá? Eu sou José Cavalcante e ao longo dos anos eu venho trabalhando com desenvolvimento humano e constelação de forma prática, real, dentro do atendimento de consultório, tanto presencial quanto online, e também na formação de terapeutas. Isso não é algo que eu aprendi só em livros ou nos cursos que eu fiz Brasil afora. É algo que eu vivo verdadeiramente em sessões diárias, em processos terapêuticos individuais, em acompanhamentos profundos com pessoas reais, com dores reais. Nesse caminho, eu já vi pessoas destravarem padrões repetitivos de relacionamento, se reconciliarem com pai, com mãe, encontrarem mais clareza emocional, tomarem decisões que mudaram completamente suas vidas. Já ajudei empresas através de constelação, empresas a retomarem o rumo da prosperidade. E também acompanhei terapeutas que chegaram até mim inseguros, confusos, com medo de atender. E que hoje conduzem constelações individuais com presença, clareza, confiança. Nada disso veio de promessas milagrosas, veio de método, prática, supervisão e responsabilidade. No início, tá, da minha caminhada no desenvolvimento humano, eu me sentia exatamente como muitas pessoas que me procuram hoje. Eu estudava, lia livros, fazia cursos, consumia vídeos, mas na prática tudo parecia muito solto e eu me sentia perdido e sobrecarregado de informação. E quando chegava o momento de atender, vinham as dúvidas, né? Dúvidas comuns. Por onde que eu começo? O que que eu faço primeiro? Será que eu estou fazendo certo? Onde que coloca esse boneco? Onde que coloca isso? O que que eu faço? Será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Vinha o sentimento de medo, insegurança, até mesmo de culpa. Faltava algo fundamental: estrutura e acompanhamento próximo. E eu percebi então que o problema não era a falta de informação, era excesso de informação sem direção.
Então foi nesse processo, errando, ajustando, atendendo pessoas reais, e assumindo responsabilidade por cada campo que eu abria, que eu comecei a organizar aquilo que realmente funcionava. Com o tempo, isso deixou de ser apenas uma forma pessoal, minha, de atender, e se transformou num método, um método responsável, seguro, aplicável e humano. Um método que respeita tanto o terapeuta quanto o cliente. E foi assim que nasceu o método Maia de constelação. No método Maia, eu ensino constelação integrativa e terapia sistêmica com um passo a passo claro. Você sabe exatamente onde começa, como conduzir uma sessão e como fechar uma sessão. Aqui, técnica e sensibilidade, elas caminham juntas, tá? Não é só sentir. Só sentir sem técnica não funciona. E não é só técnica, senão vira algo muito robótico. É sensibilidade e técnica. Isso leva a uma interpretação adequada do campo e com consciência. Eu ensino então a conduzir constelações individuais com segurança, tanto para você quanto para o seu cliente. Ensino a identificar limites, a respeitar o tempo do sistema e também a não ultrapassar aquilo que o campo permite, usando ferramentas como bonecos, como eu já te mostrei. Os bonecos aqui podem ser. Nós vamos aprofundar logo mais sobre cada uma dessas ferramentas, tá? Bonecos, cartas terapêuticas, né, os objetos, âncoras no solo. E eu já já vou te mostrar todo detalhado como funciona cada uma dessas ferramentas no campo. E além disso, no método Maia de constelação integrativa, a gente reforça todo o processo de ajuda ao cliente com terapia sistêmica. E esses complementos são ideais para que você possa fechar pacotes terapêuticos de alto valor agregado. Porque o teu cliente entende que não é apenas uma sessão avulsa, mas sim uma jornada completa que leva ela do ponto A ao ponto B. Nesse meio tempo, ele vai passando por um processo de transformação verdadeiro, um processo legítimo que vai mexendo com o cliente desde a primeira ao último processo desse pacote. Isso é o que dá previsibilidade financeira também na vida de um terapeuta, gerando assim uma transformação profunda na vida das pessoas e, claro, sendo bem remunerado por isso. Então, deixa então eu te falar, o método Maia não forma repetidores de frases prontas, como se vê por aí. E tá, e particularmente, eu não sou muito fã das frases de cura usadas no método tradicional. E vou te explicar o porquê. Primeiro, eu não sei se o constelador de fato está vivenciando aquilo que ele está falando, está pedindo para o cliente repetir. Por isso, pode ser uma frase vazia. E o segundo ponto, que é mais importante ainda, imagina uma pessoa que foi magoada, abusada, abandonada pelo pai, pela mãe. Você acha mesmo que basta repetir uma frase e ficar tudo bem? Isso seria ótimo, né? Mas na vida real não é bem assim que acontece. Palavras, quando são ditas da boca para fora, não cura ninguém. E é preciso aprofundar na origem da dor e tratar. E no meu método, o cliente não revive a dor. Ele vê a dor como se ele estivesse vendo um furacão. Imagina que aqui está o furacão, né? Aqui é o furacão. O cliente vai ver aqui, ó, de fora. Ele não vai vivenciar a dor no meio do furacão, como é nas metodologias tradicionais. Ele vai ver de fora. Então fica mais suave, fica mais leve. Então ele vê a dor de uma forma projetada. Ele não revive, não vivencia novamente, mas assim ele consegue ressignificar, porque ele não fica no meio do furacão. Ele observa a dor de longe, entende? E você vai notar que no método que eu ensino, o cliente consegue ressignificar a dor de uma forma muito mais leve, com consciência. Entende a diferença do método Maia para as constelações tradicionais? O método tradicional expõe o cliente e faz ele reviver a dor ali, na carne mesmo, na frente de várias pessoas. No meu método, o cliente tem sua dor ressignificada de uma forma leve, com privacidade e entendimento do que aconteceu e sem precisar reviver aquela dor profunda. Além disso, meu foco está em atendimentos individuais, onde o cliente se sente seguro e mais à vontade, assim, para abrir o coração. E a técnica funciona tanto de forma presencial quanto online, porque nessa forma o cliente conhece as suas dores, ele sabe que as suas dores não vão ser expostas para pessoas curiosas. É um a um, rosto a rosto, olho no olho, terapeuta e cliente. E isso muda
tudo, tá? E agora eu vou te apresentar as principais técnicas de constelação individual e te mostrar como funciona cada uma delas. E dentro da formação, método MAI de constelação integrativa e terapia sistêmica, eu ensino tudo detalhado. Agora eu vou te mostrar todas as ferramentas. Certo, agora vamos para o campo, literalmente. Esse aqui, ó, é o campo que a gente usa para representar o campo mórfico da constelação. E o que é esse campo mórfico? Eu vou te resumir como sendo uma representação da vida da pessoa. Como assim? Primeiro de tudo, vamos por partes, tá? Bonecos. Você pode usar qualquer tipo de bonecos. Eu gosto de bonecos assim, que tem mais feições, que tem mais opções. Esse é um conjunto de bonecos que é bem interessante, tá? Mas, claro, tem pessoas que usam objetos, bonecos assim, como se fosse apenas o totem de madeira. Já usei por muito tempo bonecos de artesanato. Como eu comecei, era com bonecos de artesanato. E eu vou usar esses bonecos de artesanato aqui porque eles são maiores, então fica mais fácil, mais didático para você entender como que funciona, tá? O que acontece? Eu comecei ao longo do tempo a entender que o campo, literalmente, quando a gente abre uma sessão de constelação, aqui representa a vida da pessoa. Como assim representa a vida da pessoa? Ao longo dos anos, eu comecei a notar o seguinte, tá? Quando a gente coloca um boneco, a gente tira o peso do cliente, porque o cliente ele visualiza a si mesmo no boneco. Lembra que eu falei antes de você olhar o furacão de fora? O furacão está aqui dentro, ó. O furacão ele acontece aqui dentro. Só que o cliente ele está se vendo de fora. Então ele consegue entender que a vida dele está uma bagunça, que precisa ser mudada, que precisa trazer consciência, que precisa melhorar um monte de coisa. E ele consegue ver isso de uma forma sem gerar tanta dor. Tá? O que acontece? O que esse campo ele quer dizer? Não tem nada mágico, não tem nada místico, nada sobrenatural. É uma leitura estrutural do sistema, é uma leitura estrutural de toda a constelação. Como é que eu comecei a entender isso? Quando vários clientes começaram a se posicionar na beiradinha do campo. E isso tinha algo que me incomodava. Quando o cliente se posicionava na beirada do campo, alguma coisa estava me chamando. Eu tinha que fazer uma pergunta que não era uma pergunta simples, era uma pergunta que podia trazer muitas revelações. Desde a primeira vez eu sentia essa necessidade de perguntar, quando a pessoa se colocava bem na beiradinha. Amigo, amiga, você está pensando em se suicidar? Você está pensando em tirar a tua própria vida? Ou já pensou? 100% das pessoas me falaram, sim, já pensei, estou pensando. Olha só, porque isso aqui eu entendi que aqui era a representação da vida. E se a pessoa se coloca na beiradinha da vida, o que ele quer dizer? Tá muito fácil, ó. Cair da vida, acabar com a vida, acabar com a própria vida. Ficaria muito fácil. Aí o campo começou a me dizer isso. E acontece muitas situações. Se eu estou atendendo, para você ter uma ideia, como revela, uma mulher adulta e ela pega um boneco de criança para se representar, ela está dizendo que ela está infantilizada, faltando pai, faltando mãe. E muitas vezes, quando o problema com o pai e com a mãe não é resolvido, a gente atrai alguém igual ao pai. Por exemplo, se a mulher vivenciou na infância um pai alcoólatra, um pai que batia na mãe, isso gerou uma mágoa, fato, gerou uma dor, um trauma. E a vida, ela é ciclos, ela é cíclica, ela se repete. Se aquele trauma, aquela dor, aquele karma com aquele pai não foi resolvido, a mulher, no caso, pode ser um homem também, tá? Atrai o parceiro, a parceira, com os mesmos problemas do pai, alcoólatra e violento. Isso eu vi repetir dezenas de vezes. E o que a gente faz na constelação? A gente traz isso à tona, a gente mostra que esse ciclo se repete e a gente consegue, mostrando a pessoa vendo aquele furacão aqui de fora, ela consegue entender onde que ela estava e o que é preciso para ressignificar aquela dor, aquele trauma. Primeiro, nesse caso, nesse exemplo que eu te dei aqui, trocando a mulher criança por uma mulher adulta. Já é uma grande mudança,
quando ela se enxerga adulta. Então, a terapia de constelação com bonecos, ela é extremamente reveladora. Eu poderia ficar aqui por horas e horas e horas te dando milhares de exemplos de diversas situações que acontecem. E serve para a gente tratar também situações empresariais, que é muito interessante, tá? Porque as empresas são formadas de pessoas e as pessoas muitas vezes não se posicionam como deveria, a empresa desanda. Já atendi situações, por exemplo, de constelação com bonecos, onde a pessoa não se sentia merecedora de... Ela não, na verdade, ela não conseguia alugar os imóveis que ela tinha. 3, 4 apartamentos, 2, 3, 4 casas que ela tinha. Aí a gente foi investigando, ela tinha herdado aquelas casas e apartamentos do pai, só que ela era filha adotiva, então ela não se sentia merecedora. Ao trazer isso à tona na constelação, ao posicionar o pai amoroso que fez aquela, deixou aquela herança para ela entendeu, deixou de ser criança e virou uma mulher adulta, fluiu. Um mês, dois depois, ela me mandou mensagem: olha, consegui alugar, consegui aceitar que esses imóveis são meus e agora estou vivendo de renda. Olha que interessante. São pequenos exemplos que eu estou te dando aqui para você ter uma ideia o quão amplo é a possibilidade de você tratar pessoas usando constelação. E essa é uma das ferramentas principais que eu gosto de usar tanto no atendimento presencial ou atendimento online. Vou te mostrar uma outra ferramenta, essa que eu desenvolvi. Cartas terapêuticas Soul. Qual é a grande intenção das cartas terapêuticas? Você fazer um alinhamento das gerações. Você consegue alinhar e trazer os antepassados, da geração dos bisavós até a vida atual, incluindo todo mundo que precisa ser incluído. Imagina um tio, um pai, ou um irmão, um filho que teve uma morte violenta ou sofreu um aborto, ele é visto nessa constelação também. Tá? E qual é foi a grande sacada ao desenvolver essas cartas? Eu me fundamentei muito no que Jung falava sobre metáforas para acessar o inconsciente das pessoas. Não necessariamente a gente consegue acessar conversando, olho no olho, falando com o lado racional, o lado esquerdo do cérebro. A gente precisa acessar as emoções, o lado subconsciente. E como é que a gente faz isso? Através de imagens. As cartas terapêuticas Soul são formadas por 4 decks de cartas. Cartas de imagens. São 67 imagens. Vários tipos de imagens. Vários tipos de imagens, que cada imagem para uma pessoa representa uma determinada situação. Essa imagem aqui, para algumas pessoas, pode representar um grito silencioso, uma mágoa contida, uma repressão, algo belo, mas reprimido. Isso a pessoa traz quando ela enxerga, quando ela observa essa carta, ela consegue trazer esse tipo de sentimento. Outro deck que complementa são deck de palavras, várias palavras. Castigo, aflição, rejeitar, solidão. Imagina quando se combina isso aqui, ó, o poder da informação que traz. Uma pessoa calada, reprimida, se sentindo solitária. Então, através da constelação com cartas terapêuticas, a gente consegue trazer muita informação, extrair muita informação das pessoas, porque a gente trabalha muito aqui com as palavras, ativando o lado esquerdo, racional do cérebro, com as imagens, o lado emocional. A gente consegue uma integração muito profunda. E claro, existem outras ferramentas. Aqui são metáforas. Metáforas. Por exemplo, quando a gente mostra uma imagem de símbolo, o que pode representar? Para algumas pessoas, pode ser solidão, isolamento, proteção. Para outras pessoas, aqui pode ser representar conflitos, pode representar discussão. São várias metáforas que a gente consegue trazer através das imagens. Aqui, para alguns, pode ser solidão. E claro, a gente tem que ressignificar. Como que ressignifica? Usando arquétipos de animais, trazendo a força, trazendo inteligência, trazendo até mesmo lealdade. Quando a gente entende os arquétipos e usa isso tanto na constelação quanto
na terapia sistêmica, transformações profundas acontecem, tá? E antes da gente fazer um exercício de terapia sistêmica com as cartas terapêuticas Soul, eu quero te falar outra coisa. Quando eu comecei atendendo, eu usava esses bonecos. Tem uma linha, são uns 30 bonecos desses aqui. Até que chegou um rapaz aqui no meu consultório e falou: não me identifiquei com nenhum desses bonecos. E eu pensei: Deus me ajuda agora, né? Como é que faz para resolver o problema dele se eu só tenho bonecos? Eu ainda não tinha as cartas terapêuticas. Se eu só tenho bonecos, como é que eu faço para resolver? Deus me ajuda. Abri o campo, vi aquela mensagem, disse para ele escolher qualquer coisa. Falei: pega qualquer coisa que você quiser. Ele pegou. Esse aqui, uma caneta, vai ser eu. Colocou. Isso eu usei a mesa toda, tá? Eu usei a minha mesa aqui inteira. Ok, pega alguma coisa para ser tua mãe. Ele pegou um grampeador. Certo? Pega alguma coisa para representar o teu pai. Ele pegou o controle do ar-condicionado. Quando ele montou a constelação, eu comecei a usar coaching sistêmico. Fazer perguntas, porque aquilo era novo para mim. Estava tomando um choque, estava aprendendo na vida real como que eu ia lidar com isso. Olha só, quando ele pegou uma caneta, eu perguntei: eu sei que você está querendo escrever a tua própria história, não é verdade? Sim, é verdade. E eu imagino que ao querer escrever a tua própria história, a tua mãe queira estar te grampeando, não deixando você ir. Ele: sim, realmente, eu quero ser modelo no Rio de Janeiro, tenho uma proposta de trabalho lá, e a minha mãe está me prendendo na minha cidade. Era uma cidade do interior aqui de Santa Catarina, uma cidade bem pequena. E teu pai? Eu imagino que teu pai seja uma pessoa bem controladora. Faz sentido para você? Sim, meu pai é controlador. Me conta a história. Como é que foi a tua infância? Como é que o teu pai controlava a tua infância desde o começo? Como que era? Ele trouxe a história da vida inteira dele através dos objetos. A questão da metáfora. Os objetos são metáforas. A gente consegue fazer isso de uma forma presencial, e atendimento online flui maravilhosamente bem. E consegue aprofundar, porque a pessoa, ele escolheu aleatório. E quando ele escolheu aqueles objetos, eu pensei: meu Deus, tem coisa nova fluindo aqui nessa constelação. E desde então eu fui aperfeiçoando esse passo a passo na constelação. E outra, olha só, já falamos sobre como o poder de fazer constelação com bonecos, com objetos, com cartas terapêuticas. Essas 3 ferramentas funcionam muito bem para atendimento presencial e atendimento online. E aqui no presencial eu uso âncoras no solo. O que é isso? Eu pego folhas A4 e escrevo mãe, pai, a pessoa, o problema, e coloco aqui no meu espaço. Eu tenho um espaço aqui do lado e a pessoa caminha. A gente faz toda uma preparação antes. Âncoras no solo, geralmente eu faço com clientes que estão voltando pela 3ª, 4ª vez, presenciais. Isso faz parte do programa terapêutico, um pacote terapêutico que eu entrego para o cliente, não apenas uma sessão avulsa. Então eu uso âncoras no solo para pacotes terapêuticos presenciais. A pessoa vem, ela caminha aqui no meu consultório. Quando ela posiciona-se em cima do pai, ela sente o que o pai está pensando, ela sente a dor, ela sente os sentimentos do pai. Ela vai para a mãe, ela sente a mãe, ela analisa a posição dela, onde que ela está encaixada no sistema familiar, e ela vivencia tudo isso de uma forma bem profunda. Mas eu gosto de usar âncoras no solo após a pessoa já ter descamado outras camadas de dor. Imagina que a gente é uma cebola. Cebola tem várias camadas. Então eu vou descascando uma camada numa sessão, outra camada em outra sessão. Aqui vai. Esse processo terapêutico até chegar mais perto do núcleo. Aí, se você tiver a oportunidade de atender presencial, você pode fazer âncoras no solo. Se não, não tem problema. Você continua acessando o núcleo da pessoa, variando essas ferramentas e intercalando com terapia sistêmica. E falando em terapia sistêmica, quero fazer um exercício aqui com você. Vamos fazer esse exercício, tá? Agora imagina o teu coração. Imagina um desenho do teu coração. Claro, você não vai conseguir escolher todas as cartas aqui. São centenas de pessoas assistindo esses vídeos. Então, estão várias cartas aqui.
Imagina, eu vou te pedir para escolher qualquer carta. Você vai olhar e vai escolher uma carta. Você escolheu uma que fica mais fácil de identificar aqui, não no vídeo, tá? Essa aqui, ó. Essa aqui você escolheu. Essa aqui você quer pôr dentro do seu coração. Então, eu faço o meu cliente, ele desenha um coração e coloca uma carta. Quando é um atendimento individual, online, eu mostro todas as cartas. Não tem problema, eu vou mostrando carta a carta, uma a uma, até que a pessoa escolha uma que faça sentido. Ah, gostei. Vamos pegar essa aqui, ó. Eu vi que passou uma aqui que me chamou a atenção. Essa aqui, ó. Nós vamos usar essa aqui daqui a pouco. Vamos supor que a pessoa, nesse exercício sistêmico, ela escolheu essa carta que ela quer pôr no coração. O que isso representa? Matrimônio, amor, relacionamento, fidelidade. Aliança é fidelidade. Ela guardou isso dentro do coração, colocou. Aí eu pedi para ela escolher outra que está fora do coração, que ela não quer no coração dela. Vamos supor que ela escolheu essa. Violência, abuso, sofrimento, dor. Talvez essa pessoa que escolheu essa aqui, ela almeja ter um casamento feliz, um relacionamento próspero, um relacionamento saudável. E aqui, ela quer escapar da dor. Ela não quer mais isso no coração. Talvez seja a hora de romper ou não, ou mudar. Vamos ver o que acontece. Aí eu peço para ela escolher. Isso tudo, aqui, essas cartas são, ela escolhe olhando, cartas abertas. Ela vai lá e escolhe a que eu quero pro coração e a que eu quero fora. E aqui, ela escolhe sem saber quais cartas são. Ela vai estar olhando e escolhe as cartas de palavra, sem saber quais são. Escolhi uma para o coração e outra aqui para fora do coração. Vamos ver o que foi para o coração. Olha só que interessante. Fé. Então imagina, você combinando tudo isso que você quer dentro do coração da pessoa. Fé, aliança, relacionamento saudável, prosperidade. E vamos ver o que ela quer deixar fora. Castigo. Gente, vou falar para vocês. Essas de imagem eu escolhi propositalmente. Agora, passando elas aqui, me chamaram a atenção. As de palavra, não. Nem olhei, foi aleatório. Mas é o sistema falando, é o campo falando. Aquilo que deve ser deixado fora do coração e aquilo que deve ser reforçado dentro do coração. E quando a gente faz esse exercício, a gente pergunta: o que faz mais sentido para você? Viver isso aqui ou viver isto aqui? E para te falar, são mais de 10 exercícios sistêmicos. Geralmente eu fecho pacotes ou só de exercícios sistêmicos, que é um por semana, usando cartas terapêuticas. E existe todo um processo gradativo de aprofundamento nos sentimentos, tá? Usando as cartas. Ou eu intercalo constelação com bonecos, terapia sistêmica, constelação com objetos, terapia sistêmica, constelação com cartas e exercício de libertação emocional, EFT. Então a gente consegue intercalar. Esse é o método Maia. Não é uma consulta avulsa, não é uma única modalidade avulsa, não, é um conjunto. A gente consegue encaixar bonecos, a gente consegue encaixar cartas, a gente consegue encaixar até mesmo objetos no pacote, na transformação, nesse processo de transformação da vida das pessoas, tá? Essa é o método Maia de constelação integrativa e terapia sistêmica. Agora que você já sabe que existe uma gama de técnicas que eu ensino, você poderá escolher a ferramenta certa para cada contexto, cada cliente e cada nível de profundidade. Isso te dá liberdade, segurança e profissionalismo, tá? Além de aprender constelação de forma técnica, segura e aplicável, você vai entender como que se sente o campo. A formação do método Maia vai além da constelação em si. Você aprende técnicas também de libertação emocional que ajudam o cliente a integrar o processo vivido na constelação, evitando que a sessão fique apenas no nível da compreensão e sim a gente aprofunda para o nível da transformação. Ensino, além de constelação, técnicas de libertação emocional, EFT. Eu também ensino coaching sistêmico aplicado à constelação, para que você saiba conduzir o cliente depois da sessão, trazendo clareza, responsabilidade e um movimento real
na vida prática. Não é só abrir o campo, é ajudar a pessoa a caminhar depois disso. E outro ponto fundamental que eu ensino na formação é o marketing para terapeutas, porque não adianta ser um bom profissional e não saber se posicionar, vender o seu peixe, né? Você aprende então a comunicar o seu trabalho com ética, clareza, verdade, sem promessas vazias e sem se desvalorizar. E tudo isso acontece dentro de uma plataforma estruturada, onde você não fica sozinho. Todas as suas dúvidas são respondidas diretamente por mim. Você tem um acompanhamento, direção e presença constante. Aqui você não compra apenas um curso, você não entra assim, perdido. Você escolhe um caminho, uma formação que tem método e responsabilidade. E o valor real da formação completa do método Maia de constelação integrativa e terapia sistêmica, para você que se interessou, o valor é R$ 2.997. E esse valor é pelo método, é pela profundidade do conteúdo, pelo acompanhamento direto comigo. Mas, presta atenção, se você que está assistindo essa aula e ficou comigo até agora, tá liberado um link aqui abaixo que vai te dar R$ 1.000 de desconto. Ou seja, você entra na formação por apenas 1.997 e você pode parcelar até 12 vezes. E com apenas uma sessão que você conseguir cobrar por mês, você já paga a parcela da sua formação. Então, ele é um curso que automaticamente se paga na medida que você vai botando em prática o conhecimento. E ainda tem mais. Tem um bônus especial para você. Se você fechar agora, você leva de presente aqui, ó, um conjunto de cartas terapêuticas Soul, com frete grátis para qualquer parte do Brasil. Esse conjunto é exclusivo para alunos. Eu não vendo as cartas terapêuticas para quem não é aluno. Não existe pegadinha, não existe letra miúda, existe clareza, respeito e uma escolha. A escolha é tua. Eu confio profundamente no método, na forma como que essa formação foi construída. Por isso você tem 7 dias de garantia. E durante esses 7 dias, você pode acessar a plataforma, assistir todas as aulas, sentir o método, perceber se isso realmente faz sentido para você. Se por qualquer motivo você entender que não é o momento, depois é só solicitar o cancelamento dentro do prazo de 7 dias e vai ser o dinheiro, o teu investimento vai ser 100% devolvido, sem perguntas, sem constrangimento, sem risco. Aqui existe respeito pela jornada e pela tua decisão. Se tudo que eu te mostrei até aqui fez sentido, se você sente que é hora de aprender constelação com estrutura, segurança, responsabilidade e um mentor próximo de você, o próximo passo é simples. Clica no botão que está aqui embaixo, faça a sua inscrição e entre na formação do método Maia de constelação integrativa. E eu te espero dentro da formação.